Boa noite, gente. Hoje o tema... tá falando aqui. O tema, nós vamos continuar a última conversa que nós tivemos aqui foi sobre doenças. Lembra? A gente lembra? Não é sobre doenças, sobre sarar e curar. Quem estava aqui? Quem ouviu aquela parte? Nossa, bastante gente não tinha bastante gente não, mas tem muitas pessoas que podem não ter vindo. Então hoje a gente vai continuar um pouquinho sobre o sarar ou o curar e depois, só que hoje a gente não vai abordar tanto a questão do motivo dos desequilíbrios, que nem nós abordamos aquela vez. Hoje a gente vai já começar para ver como que a gente pode e começar o nosso processo de cura. Então, só para a gente dar uma relembrada, nós estamos falando que a maioria das pessoas hoje, a maioria de nós, nós estamos preocupados em não nos curar, e sim em sarar, certo? E o que é? A gente quer aliviar os sintomas daquilo que a gente está sentindo. Mesmo que se for físico ou se for alguma dor moral, a gente quer aliviar os sintomas. Então, a maioria de nós hoje quer que o sintoma acabe. E não porque a gente vá lá na causa e comece a trabalhar a cura. Então, é muito mais fácil a gente tomar um remédio para gastrite. E claro que é óbvio que a gente tem que tomar essa questão física, por uma orientação médica. Mas se a gente tomar o remédio para gastrite, e tomando o remédio para gastrite, e não ir ver o que está causando no seu emocional aquela má digestão ou gastrite, ela cada vez vai voltar mais forte, certo? Vocês concordam comigo, gente? A gente alivia por um período e depois ela pode ir voltando. Às vezes é um pequeno probleminha no estômago, a gente vai, melhora, vai, a hora que vê, tá já úlcera, gastrite e N situações. Então hoje, por quê? Porque nós estamos preocupados em querer sarar o sintoma e não ir na causa. Claro, por isso nós temos os médicos e a gente vê que graças a Deus os médicos cada vez mais estão olhando não só para aquela questão física, também para resolver um sintoma, mas muitos médicos já estão indo além daquilo, vendo todo um conjunto, e isso não é novo. O fundador, não sei se é fundador que pode falar da homeopatia, é Hahnemann que fala, não é? O Hahnemann ele já tinha uma outra visão, que nem eu falei para vocês aquele dia, o Dr. Eduardo Bach, que é não sei como que chama, o criador, o fundador, sei lá eu, dos florais de Bach, que é muito usado no exterior, muito, há anos, também, ele observando um grande médico, ele observando várias causas, ele via que muitas doenças tinham origem na mesma causa do desequilíbrio emocional. Então, por isso que nós temos, graças a Deus, os médicos, os psicólogos, os terapeutas, os líderes espirituais, muitos livros que nos ajudam, a religiosidade para ir nos ajudando. Então, nós fomos trabalhando todas essas questões naquele domingo que foi comigo. Hoje, a gente tem que esquecer, porque algumas pessoas perguntaram assim para mim, Neto, e quando a gente tem um câncer? No meu emocional, o que fez com que... Daí eu falei, a pessoa veio me procurar. No meu emocional, eu falei, primeiro nós temos que voltar para uma questão. Nós estamos num mundo de expiação e provas, certo? A Terra é um mundo de expiação e provas. O Wilton está por aqui, que o Wilton pode me ajudar em questão de expiação e provas. Nós estamos num mundo de expiação e provas. Essa doença, vamos dizer, um câncer, que às vezes é diagnosticado numa pessoa, ele pode ser uma expiação que essa pessoa está passando. O que é expiar? É quando a gente tem que resgatar algo de outra vida. Algo que a gente não resgatou, algo que a gente destruiu lá. Então a gente às vezes tem que, por exemplo, vamos usar gente, simples, vamos usar assim bem simples.
de um alcoolismo muito grande, de muita bebida, de uso de muitos medicamentos que não havia prescrição médica, eu desencarno com câncer. No estômago, no fígado, né, gente? Fígado. Cadê o Renato? Fígado, meu ajudante ali. No fígado. Então, às vezes, a gente não entendeu, não se arrependeu. Então, a gente volta numa vida para reparar essa questão. Se a gente não aprendeu isso no plano espiritual, se a gente não se convenceu da mudança disso. Então, a gente assume um compromisso de um Parkinson, de um Alzheimer, de várias coisas, para ver se a gente, para resgatar algo. Ou também pode ser uma prova, não uma expiação, uma prova. Eu no plano espiritual falo assim, eu quero um compromisso de tal doença para ver se realmente eu estou pronto da maneira como eu estou falando. Sabe prova de escola? Que a gente tem que estudar e depois faz prova? Sabe assim, para ver se a gente sabe a lição que a gente estudou, se a gente prestou atenção? É um exemplo bem bobinho, mas é isso mesmo, gente. Então pode ser uma expiação e prova. Qual é a diferença de uma da outra? É muito pequena. A gente não sabe, também não vem ao caso. Mesmo se essa doença é uma expiação ou é uma prova, o nosso comportamento perante ela vai depender do agravamento dessa doença ou do alívio dela. A nossa postura, mesmo se for uma doença de expiação ou prova que a gente escolhe. Então, o nosso ponto de vista, a maneira. Então, aqui, por exemplo, que nem falei para vocês, nós atendemos uma vez, lá na fitoterapia, uma senhora desencarnou, mas os médicos em Jaú falaram para ela que ela teria, não lembro se era 30 dias de vida, 15 dias de vida, e com muita dor. Ela procurou a gente e falou, olha, se passa isso, assim, 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 eu só queria não ter dor. Daí eu perguntei para ela, falei assim, mas a senhora não tem medo de morrer? Ela falou, olha, eu aprendi tanto nesses dias, claro, Neto, que eu penso, mas eu aprendi tanto lá em Jaú, nesses momentos, que hoje, eu estou esperando a hora de eu partir, a única coisa que eu queria, se tivesse condições, porque a hora que eu for, eu vou ter que ir, com a minha doença, teve uma união na minha família, e daí ela começou, claro que ela chorou, gente, nós somos seres humanos, ela falou, gente, ela viveu mais 2 anos, sem dores e dormindo, não tinha explicação, não tinha. Os remédios que não estavam fazendo efeito, começaram a fazer efeito. A fito, claro que funcionou muito. E a postura dela. Porque ela falava assim, Neto, eu sinto só agora que eu queria ver meu netinho fazer 1 ano. E ela viu o netinho dela fazer 2 anos, que ela queria fazer a festa. Então, olha a postura. A postura de uma outra pessoa que eu conheci no encontro de jovens, que eu já falei para vocês, que eu sou louco para dar fora, eu já comentei com vocês. Nós estávamos num encontro de jovens e uma senhora, muito alegre, toda vez brincava, cantava, e uma pessoa, sabe aquelas pessoas que cativam? Então essa pessoa cativava no grupo, e nós estávamos em muitas pessoas, nós estávamos em 300 e poucos jovens, e eu falei, no momento eu vou me aproximar dela, aquela pessoa que todo mundo quer ficar perto, não aqueles desmancha-rodinha, né? Que chegam e faz, fica um. Que é um dos causos das nossas doenças, que nós já vamos entrar nessa questão. E deu certo de ela estar saindo do banheiro, estar no banheiro, eu parei. E daí nós começamos a conversar e ela estava bem gordinha, muito mais do que eu, gente. Mas ela estava bem gorda, bem gorda. E eu falei, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo? Eu sempre falo isso. E eu cheguei e falei, ai que bonitinha. De quantos meses a senhora está? Ela falou assim, não, Neto, é câncer. Rindo, eu tenho tantos meses de vida. Eu falei, a senhora está saracoteando? Aí ela falou, nossa, mas a melhor coisa é viver. Eu falei, a senhora está encarando assim? Ela falou, não lembro onde que era que cresce a barriga, não lembro onde que era essa questão que vai inchando, não sei se era fígado, não lembro onde que era. E ela falando de uma naturalidade, cantando, brincando, ajudando na cozinha, ela falou,
Existe uma razão. Eu falei, mas você fala assim, ela falou, Neto, eu já tive minhas crises, já chorei, já procurei ajuda, já fiz tudo. Nunca tive revolta, nunca tive desespero, ela falou. Gente, fiquei sabendo que ela não tinha dores. E que também não tinha explicação. Ou quando a dor vinha, remedinhos fáceis, que às vezes tem gente que tem que tomar até morfina, não é? Para dor. Fácil. Então, olha a postura perante a dor. Olha a postura. Com certeza, eu não sei se era uma expiação ou uma prova, não sei. E nem estamos aqui preocupados se é expiação e prova. E nem ela sabia. Mas a maneira como ela estava olhando toda aquela situação. E nós? Então, daí eu falo para cada um de nós, para a gente pensar. O começo da cura, quando a gente quer curar a nossa alma. Porque nós somos imediatistas. Vocês concordam comigo? Às vezes a gente não quer procurar um psicólogo, porque a gente acha que o psicólogo é para rico, para louco, para quem não tem o que fazer. A gente acha isso às vezes. A gente não quer procurar ajuda por causa disso. Às vezes a gente vai na loja e gasta R$500 e deve gastar quanto você quiser. Mas às vezes a gente pagar R$50 numa sessão que é investir na gente, a gente acha muito. Às vezes a gente perde R$200 bebendo no final de semana. Não sou contra, cada um faz o que é da vida. Mas às vezes a gente não paga uma consulta médica que a gente pode, que a gente quer ficar. E a gente pode, tem o dinheiro lá na conta. Mas a gente quer esperar o dia que o SUS vai chamar. Que eu não quero gastar. Vocês concordam comigo? Será? Vamos parar para pensar se muitos de nós não somos assim. Às vezes a gente não quer comer uma alimentação saudável porque é um pouquinho mais caro. Mas a gente pode, às vezes, gastar muito do nosso dinheiro com uma literatura sem utilidade. Nada contra também, porque tudo é o caminho do meio, gente. Dá para a gente entender? Mas nós somos assim. Mas a gente quer a cura na hora. Daí o psicólogo não presta, o médico não presta, o terapeuta não presta. A gente faz assim. A gente não quer. Ou o padre, o pastor, quem for, não deu uma solução no dia lá, não fez um milagre na sua vida. Mas eu tentar mudar? Não. Imagina. Vou procurar, vou mudar. Então, por quê? O que acontece com a gente? Vamos cada um da gente parar e pensar. Nós só queremos bênçãos grandes ou graças grandes e rápidas. Vocês concordam comigo? Grande e rápida. Nós não queremos, a gente não observa maravilhas que estão acontecendo do nosso lado. E maravilhas que estão acontecendo, às vezes, com a doença daquela pessoa que a gente ama ou com a gente mesmo. Que claro que a gente não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas tem situações que fogem de nós. Quando o médico chega e fala, olha, medicação, isso, esperar. Claro que a gente gostaria de ser diferente, mas nós podemos esperar de uma maneira diferente, ou treinar essa espera de uma maneira diferente. Porque não é fácil. Ou treinar, como essa irmã que estava com câncer acho que no fígado, ela falou, Neto, tem horas que eu dou minhas abaladas, dou uma chorada, mas eu respiro fundo e vou. Tento rir, é a vida. Ou ela podia fazer o que a maioria de nós faz. Só se lamentar, ser vítima, ser coitado. Vocês concordam comigo? Achar só, sabe, não ver coisas boas acontecendo, situações pequenas acontecendo. Isso é o processo de cura. Tem gente que acha que o processo de cura é virar anjo da noite para o dia. E ninguém consegue, gente, virar anjo da noite para o dia. Eu adorei a questão do Chico na hora do acidente, que não sei se todo mundo assistiu, na hora do avião lá, que ele começa a gritar junto. Eu não sei se realmente ele sentiu aquilo. Mas os iluminados, às vezes, têm sentimentos igual aos nossos, para que a gente se iguale a eles. É tanta humildade. E mesmo se ele entrou em desespero, ele mostrou. E às vezes a gente pode falar, nossa, o Chico estava gritando, imagine, não é? Ele mostrou que ele era humano, que ele tinha sentimentos, e que nós podemos ter os sentimentos. Qual for. Mas a proporção, a intensidade desses sentimentos só cabe a cada um de nós.
dentro de nós. E às vezes, gente, a gente não consegue cuidar disso sozinho. Muitas vezes nós precisamos de ajuda. Muitas vezes. Nós precisamos de ajuda de profissionais, nós precisamos de ajuda de líderes, a gente precisa de amigos, a gente precisa. Então, a postura da diferença de sarar e curar, daí a gente pode olhar e bastante aquele problema no fígado, aquela questão que for, daí a gente pode ver como anda o exercício da paciência na sua vida. Como anda o exercício do perdão. Gente, uma coisa que alivia, que no primeiro momento vai sarando e depois a gente vai curando, é a alegria. Quantos de nós só vive de mau humor, de cara feia? Uma situação aconteceu lá atrás, há 15 anos, há 20 anos, a gente carrega isso como um fardo, um peso. E às vezes a gente culpa a Deus, culpa um monte de coisa. Se é claro, é duro o que aconteceu com você há 15, 20 anos. Pode ter sido. Mas o que você está fazendo? Você está pondo mais pedra nesse sofrimento, impedindo de você ser feliz? Ou você pode ir trabalhando com as questões, com a fé? Como que você está fazendo? Então a gente fala assim, acaba aquela história que eu tenho uma prima minha por parte da minha mãe, que ela se tornou fanática de uma religião e enlouqueceu. Pirou de vez. E foi internada, e no hospital ela ajudava muito os doentes. No hospital psiquiátrico, bastante, que ela ficou anos internada, sai, volta. E daí 2 irmãs dela foram da mesma religião. Ficaram lá tudo, não piraram, mas ficaram fanáticos. E a minha tia, outra prima, falava assim, vamos procurar ajuda, né? Para a Lúcia, vamos ver um psiquiatra já tinha lá, mas um psicólogo. As minhas primas não deixavam, porque falavam que Jesus gostava dos loucos. Ou Jesus gostava que nós sofrêssemos. E não é isso, gente. Aquilo que o Hilton falou aquele dia para nós, dizem que os espíritas são masoquistas. Acho que um monte de gente já ouviu isso aqui. A espírita gosta de sofrer. Muita gente. Nós não gostamos de sofrer. Só que tem determinadas situações da vida que a gente tem 2 escolhas. Ou ir, ver, chorar, pedir ajuda, caminhar, ou se desesperar, se lamentar, gemer, que só vai piorar. Vocês concordam comigo? Eu acho que todos nós já passamos por uma situação dessa. E daí a gente vê as dores emocionais que às vezes a gente está passando. Gente, pode ver as depressões. Às vezes, não durmo, que nem eu falei aquela vez, a pessoa que tomava 6 Lexotan e não conseguia dormir. Que é muito, vamos tomar calmante, vamos tomar. E não vamos lá na causa do que acontece com a gente. E nas causas da nossa alma, a gente pode olhar, geralmente são sentimentos. Olha, e se a gente for ver causas de muita depressão, causas de muita angústia, vocês podem ver que a maioria é por questões materiais. Para vocês pensarem. A maioria é por questões materiais. É por querer o supérfluo, nada contra querer. Eu acho que se você pode, você trabalhar, arrumar alternativas, você tem todo direito de ter o que você acha que você deve ter. Deus de nenhuma maneira condenou o dinheiro, que nem o povo fala aí. E sim, o uso que você faz dele. E as maneiras como que você faz para ter ele. De ética, de honestidade, é essa maneira. Então pode ver, às vezes, a gente tem um desequilíbrio porque a gente queria o que o outro tem, o olho do outro tem. Então esses dias uma pessoa veio e perguntou e falou assim para mim, Neto, eu quero fazer plástica. Isso é sério. Mas será que isso é certo? E eu falei assim, você tem condições financeiras? Tenho. Eu falei, só que, daí comecei a conversar com essa pessoa. Eu falei, só que antes, procura uma psicóloga. Mas para quê? Eu falei, você pode virar o rosto da Gisele Bündchen lá, você lembra como que fala a nega lá? Como que chama? Da Gorete, que quer dizer, todo mundo assistiu, né? A Gorete que quer Gisele, olha aí. Eu falei, mas se você não cuidar da sua alma, não vai adiantar. Vai conseguir a ditadura da beleza. Gente que já fez 300 plásticas, nada contra. Mas nunca está feliz. Porque, claro, o negócio está dentro. Precisa fazer plástica na alma. A gente tem que trabalhar na alma. Claro que deve fazer, gente, se puder. Mas primeiro vai lá dentro, veja o que está acontecendo e faz.